Olá, meus amigos, boa noite. A gente está fazendo aqui um teste porque nós tivemos um pequeno problema técnico, né, para iniciar essa nossa live. Eu queria que você desse um retorno aí para saber se o áudio está chegando, está ok. Tá. O pessoal está me dizendo que o áudio está ok. Então a gente está começando aqui o nosso encontro que acontece todas as quintas-feiras para a gente prestar conta, né, das ações do governo, também para a gente interagir, fazer essa troca de ideias. Hoje eu tenho um anúncio muito importante para fazer para os servidores públicos do Estado. E o anúncio que eu vou fazer desse benefício é resultado de todo o trabalho de contenção de gastos que o governo vem fazendo, entendendo a importância de valorizar aquela pessoa que está lá na ponta, aquela pessoa que está representando o governo do Estado do Amazonas. Porque um servidor motivado, naturalmente, que nós vamos ter melhoria na qualidade dos serviços que são prestados pelo Amazonas. Eu vou começar aqui falando de algumas ações que aconteceram durante a semana e que a gente participou. Nós recebemos no início da semana o presidente nacional da FUNASA, o Ronaldo Nogueira, juntamente com os presidentes, né, das FUNASAs em todo o Brasil. Foi um evento muito interessante para falar sobre a questão do saneamento básico, e aí nós tivemos a oportunidade de apresentar o que nós estamos fazendo, inclusive em parceria com a FUNASA no Amazonas, com a instalação dos filtros Salto Z. Nós já instalamos mais de 240 filtros desse daí em municípios e também em comunidades, e cada filtro desse tem capacidade de atender até 1.000 pessoas por dia. E é uma água de qualidade, uma água potável, em que é atestada pelo Ministério da Saúde, pela Agência Nacional de Águas, pela Vigilância Sanitária Nacional, e isso traz uma grande mudança para a vida das pessoas. E por falar em saneamento básico, daqui a pouco eu falo sobre uma obra muito interessante nesse sentido, lá no município de Maués. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre o PROSAI. Participei também em Brasília do Fórum de Governadores, e dentre os assuntos que nós tratamos, a questão do Fundeb, o Fundeb que termina agora no ano 2020, e a proposta que foi debatida com os governadores é uma que está na Câmara dos Deputados, que inclusive foi apresentada pela deputada federal professora Dorinha. Também foi apresentada uma proposta que está no Senado, né, que essas propostas se conversam. Foi apresentada pelo senador Flávio Arnes, que é de um Fundeb permanente e de um aumento gradativo da contrapartida do governo federal, partindo de 10% para que chegue até 40%. Outro assunto que também nós tratamos foi a questão da cessão onerosa, que foi aprovada no Congresso de ontem para hoje, né? Foi uma aprovação que vai garantir recursos para os estados. A gente ainda está fazendo a contabilidade aí de quanto é que deve ir para o estado do Amazonas, mas até o final do ano nós devemos receber parte desses recursos, o que vai ser muito importante nesse cômputo de fechamento do ano contábil do governo do estado, levando em consideração que a gente herdou um governo com um rombo de 3 bilhões de reais. E a gente tem feito todos os esforços para poder diminuir esse rombo, né, um rombo orçamentário e também financeiro, para que a gente toque as finanças do Estado de forma responsável e não comprometa serviços essenciais. Tive também reunido com a bancada do Amazonas em Brasília, apresentando a nossa nota técnica sobre a reforma tributária, que é algo que a gente tem uma preocupação muito grande, porque diz respeito à questão da Zona Franca de Manaus. Então nós estamos alinhando esse discurso, deputados federais, senadores, governo do estado do Amazonas, os nossos técnicos da Cefaz, para que a gente possa conseguir a maior quantidade possível de apoio. Eu, inclusive, já tive reunido junto com os deputados, com os presidentes das casas, Rodrigo Maia, com
o Davi Alcolumbre do Senado, e já há comprometimento da parte deles em proteger a Zona Franca de Manaus. Eu quero cumprimentar aqui o pessoal que está interagindo conosco, a Bruna Ribeiro, boa noite, Bruna, o Rodrigo, está dizendo que o áudio já está ok, valeu, Rodrigo, Vera Lúcia, agora sim, Carla Costa, agora, Marta Nazaré, está dando aqui o seu boa noite, Davi Salomão, dizendo que está tudo ok, que está todo mundo ouvindo aqui a nossa live. Participei também nesta quinta-feira de um fórum muito importante, que é o Fórum de Investimento do Brasil, onde nós montamos um stand, e nesse stand tem lá as possibilidades de negócio e os potenciais, né, que estão disponíveis para investimento na bioeconomia, no setor do turismo e em outras atividades, né, que são fundamentais para a gente identificar novas matrizes econômicas. Daqui a pouco, falar em matrizes econômicas, já vou falar sobre a nova exploração de gás no estado do Amazonas, que semana que vem agora nós vamos fazer o lançamento da pedra fundamental. E nesse encontro, que é um dos maiores eventos da América Latina, que teve mais de 1.500 inscritos, o presidente da República falou sobre o potencial que tem os estados da Amazônia, sobretudo o estado do Amazonas, né? E resultado da participação do estado do Amazonas, eu tive um encontro com o presidente do BID. A propósito, foi convite do BID, né, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que o estado do Amazonas estivesse presente, juntamente com a Apex Brasil, que é a Agência Brasileira de Promoções, de Exportações e de Investimentos. Nós tivemos também, na semana passada, a Feira Agropecuária, 41ª, que foi um resgate, né, depois de 6 anos que o evento não era realizado. Nós fizemos ali no espaço da Newton Lins, e que eu quero agradecer à família Newton Lins por ter cedido esse espaço, ter feito essa parceria com o governo do estado. E ano que vem nós vamos fazer a feira no espaço permanente, que é um terreno que foi doado pelo governo federal, que fica no quilômetro 2 da BR-174, um terreno muito bonito, de 29 hectares, e que a gente já começa a trabalhar nessa estrutura, que vai ser uma das estruturas mais modernas do norte do Brasil. Esse é um espaço que vai ser do setor primário, um espaço do produtor, um espaço daquelas pessoas que se dedicam, né, com muito afinco para garantir o alimento na nossa mesa. E aí a gente vai ter esse espaço permanente lá. E durante a feira nós tivemos 73 operações de crédito, que totalizou 40 milhões de reais, vendas comerciais diversas, 3 milhões de reais, vendas de animais, nós tivemos uma venda de 400 mil reais, tivemos uma circulação de 30 milhões de reais só na venda de máquinas e veículos. A propósito, o governo do estado isentou de ICMS aquelas empresas que estavam lá comercializando carros utilitários, máquinas, implementos agrícolas, tratores, microtratores. E isso foi bom para o empresariado, porque diminuiu a carga tributária, e também para quem ia comprar, porque comprava por um preço bem mais competitivo. De comidas e bebidas foram comercializados 5 milhões de reais. No segmento de entretenimento foram comercializados 30 mil reais, e aí nesse cômputo, né, somando todos esses investimentos, o que girou de economia na feira agropecuária foi algo em torno de 78 milhões de reais. Então, um saldo muito positivo. 700 pessoas participaram de capacitações e também de palestras, e nós tivemos um público estimado, dados da Polícia Militar,
de aproximadamente 350 mil. Né? Então, um público significativo e um público recorde para aquele espaço ali. Eu tenho certeza que no ano que vem, num espaço maior, a gente vai ter mais pessoas e vamos ter oportunizar que mais pessoas também estejam participando deste evento. Mas foi um evento que aconteceu de forma muito positiva. E antes de eu anunciar aqui esse benefício para o servidor público, eu quero falar um pouco aqui do que vai acontecer na semana que vem. Na semana que vem, nós vamos estar no município de Silves, fazendo o lançamento da pedra fundamental da empresa Eneva, que vai explorar aquele campo de azulão. A Eneva vai tirar o gás lá do azulão, vai sair pela AM010, pegando a BR-174 até Boa Vista, onde está sendo construída uma usina de energia elétrica. É um investimento inicial de 1 bilhão e 800 milhões de reais. E nessa fase inicial de implantação vai gerar 2.000 empregos diretos. Então é desenvolvimento para aquela região. O lançamento dessa pedra fundamental vai contar com a presença do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, que é alguém que está muito otimista com esses investimentos e essas possibilidades que o estado do Amazonas tem aberto para a exploração dessa fonte de energia limpa, que é o gás, e mais barato do que diesel, mais barato do que gasolina. Então, isso vai propiciar que se tenha uma energia mais barata e mais limpa lá em Roraima. E no dia 19, nós estaremos lá no município de Maués, fazendo a entrega do PROSAI, que é o primeiro projeto do BID dessa natureza, né, de recuperação de lagoas e de saneamento em município com menos de 100 mil habitantes. E com essa obra que a gente entrega, nós vamos ter a maior cobertura de esgotamento sanitário no interior da Amazônia, que será na ordem de 50%. E a rede de distribuição de água vai atender a 90% da população daquele município. Então, atenção Maués, atenção Silves, durante essa semana que vem nós estamos chegando aí. Bom, amanhã eu estou fazendo uma convocação da imprensa, porque nós vamos fazer o anúncio do cronograma de pagamento do 13º, né, do ano de 2019, e também um cronograma de pagamento de salários dos servidores públicos. Então, amanhã de manhã, juntamente com os deputados, né, que aprovaram hoje, né, o uso de recursos de alguns fundos para que a gente pudesse fazer esse pagamento, né, do 13º, nós vamos anunciar amanhã as datas em que o 13º e também os salários agora de novembro e dezembro serão pagos. E eu quero fazer um anúncio aqui muito importante para os servidores públicos, deixando bem claro que isso daqui é resultado de todo esse esforço que o governo do estado está fazendo para conter gastos e para fazer esse equilíbrio fiscal, entendendo também a necessidade e o que eu sempre preguei de valorizar o servidor público, né? Porque o servidor motivado, os serviços na ponta acabam sendo prestados com mais eficiência. Então, a partir de janeiro do ano que vem, todos os servidores do estado do Amazonas vão receber ticket alimentação. Serão 76.388 funcionários beneficiados, funcionários da ativa. E esse valor que será pago será um valor uniforme para todos os servidores, no valor de R$500 a partir do ano que vem. Eu ainda tenho, na verdade, 51 mil servidores que recebem abaixo desse valor de R$500 e que vão passar a receber esse valor aí integral, e nós temos 632 funcionários que não recebem ticket de alimentação, que vão passar a receber a partir de janeiro. E aí eu tenho também
24 mil funcionários que recebem acima desse valor. Esse valor desses outros funcionários continua inalterado, eles vão continuar recebendo esse benefício. Então, são formas que o governo do Estado está encontrando, está desenhando para beneficiar o servidor público, o servidor que ajuda, e lá na ponta, na verdade lá na ponta é ele que faz com que o Estado do Amazonas gire, é ele que está lá na ponta fazendo um atendimento na área de saúde, na área da segurança pública, na área da educação e em outras áreas importantes do governo do Estado. Então, portanto, a partir de janeiro de 2020, a partir de janeiro do ano que vem, os servidores públicos passam a receber um ticket de alimentação no valor de R$500. Deixa eu ver quem mais aqui está interagindo conosco. Governador, sobre o 13º dos servidores públicos, é o que eu acabei de falar. Amanhã, de manhã, eu estou convocando uma coletiva de imprensa para, junto com os deputados, fazermos o anúncio desse cronograma de pagamento do 13º. Tem uma pergunta aqui muito interessante da Ana Cássia. Boa noite, senhor governador. Gostaria de saber por que o senhor vai acabar com a CEPED. Sugerindo que a gente poderia acabar com outras secretarias. Na verdade, nós não vamos acabar com a CEPED. Ela vai ser agregada a uma secretaria que nós estamos colocando junto a ela também a Secretaria de Justiça e Cidadania. E tudo isso com o objetivo de otimizar os gastos e fortalecer essas políticas que são já adotadas pelo governo do Estado para atender essas pessoas. Nós não vamos acabar. E o que nós estamos fazendo com esse remanejamento é tornar mais eficiente o atendimento a esse público. E todas as reformas que nós estamos fazendo não é para diminuir nenhum serviço. E esse foi o compromisso que eu assumi e estou cumprindo. Nenhuma secretaria vai deixar de existir ou ser agregada a outra, diminuindo ou comprometendo qualquer serviço para o cidadão, principalmente um serviço tão essencial, um serviço que é esse de inclusão social. A CEPED passa a fazer parte agora da Secretaria de Cidadania e Inclusão Social, que envolve também os trabalhos da Secretaria de Justiça e Cidadania. Que mais eu tenho por aqui? Deixa eu ver aqui. O pessoal está interagindo conosco, está mandando aqui as suas perguntas. Aí. Muito bem. Tá, o pessoal está dando aqui boa noite. Tem gente aqui de Maués que está me cumprimentando. O pessoal também aqui do município de Silves. Também de Itapiranga, porque Itapiranga fica ali do lado de Silves e vai acabar também recebendo esses benefícios benefícios lá da exploração de gás. A senhora em Resende está perguntando aqui o que o senhor conversou com o Bolsonaro. Bom, a gente conversou sobre investimentos para o estado do Amazonas e aí tem duas coisas muito interessantes que eu conversei com o presidente. Primeiro, reforçando aquele pedido que a gente já vem fazendo há algum tempo sobre a Zona Franca de Manaus. Ele perguntou como estava a Zona Franca e aí eu falei sobre não só a necessidade de garantir institucionalmente a proteção da Zona Franca de Manaus, mas também para que a equipe do governo Bolsonaro tenham cuidado no momento de fazer qualquer comentário sobre a Zona Franca de Manaus, porque mesmo que efetivamente não se aconteça nada de aprovação lá no Congresso com relação à questão da reforma tributária, mas que um comentário de um ministro ou de um assessor ameaçando a Zona Franca de Manaus impede que as empresas que estão instaladas ampliem investimentos e aquelas que estão indo para o estado do Amazonas possa tomar essa decisão. Então pedi a ele para que houvesse esse discurso mais forte nesse sentido de dizer, olha, vamos proteger a Zona Franca de Manaus e isso daí é a prioridade do governo. Pedi a ele que houvesse esse discurso e também
falei sobre a questão da regularização fundiária do estado na Amazônia como um todo, em especial no estado do Amazonas, e já há um estudo sendo feito pelo INCRA para que a gente possa, há um planejamento, né, sendo feito pelo INCRA, que deve ser apresentado no final de novembro aos estados para que a gente possa começar a fazer esse processo de regularização fundiária, que é um processo histórico, e também, mais uma vez, cobrei dele a assinatura do zoneamento econômico ecológico lá do Purus, que ele ficou também de resolver essa situação nos próximos dias. Bom, meus amigos, minhas amigas, quero desejar uma ótima quinta-feira, uma ótima noite de quinta-feira, desejar também uma ótima sexta-feira, bom fim de semana a todos. Esses dias serão dias bem promissores, né? E eu fico muito feliz com as entregas que nós vamos fazer durante a semana, né? Entregas lá no município de Maués, com o PROSAI, e também o lançamento da pedra fundamental da exploração do gás, que, a propósito, hoje saiu uma nota na revista Veja falando sobre isso, né? Conversei com o pessoal da Veja, falando sobre esses investimentos, né, que estão sendo feitos no setor de gás. Inclusive, já fui procurado por outra empresa que também tem interesse nessa atividade do gás no estado do Amazonas. Então a gente começa a vislumbrar muitas outras possibilidades de geração de emprego e renda para o nosso povo, de geração de atividade econômica de forma sustentável e, sobretudo, de forma limpa e econômica, né? Porque o gás, ele ajuda a economizar, ajuda também você a ter uma atividade bem mais barata. Deixa eu ver o que você está escrevendo aí para mim. Estão perguntando. Tá, do Fundeb. Eu tive conversando com os governadores sobre a questão do Fundeb, a manutenção do Fundeb. Também. Deixa eu ver o que é aqui. Do Fundeb. Que o senhor conversou com o Bolsonaro sobre o Fundeb. Fale sobre o Fundeb. Cadê o Fundeb? Fundeb 2018. Bom, é o Valério que está perguntando, o Silvio também, o Marcelo Rosas. O que acontece? Com relação ao Fundeb de 2018, já é uma situação liquidada. O que acontece? Os governos têm um limite de gasto com recursos do Fundeb. Então a gente pode gastar até 60% do Fundeb com pessoal. E quando não se gasta até 60% de Fundeb com pessoal, esse percentual que sobra, você divide, é uma espécie de bônus para os professores. No ano passado, de 2018, foram gastos 61% do Fundeb, ou seja, não teve nenhuma sobra do Fundeb. A gente está ainda fazendo os cálculos para saber o quanto nós vamos ter e se vamos ter alguma sobra do Fundeb nesse ano. Eu não vou adiantar nada aqui, até para não agir de forma irresponsável ou prometer qualquer coisa que a gente não possa cumprir. Mas tão logo a gente tem a previsão de quanto é que deve sobrar desse percentual aí do Fundeb, de gasto com o pessoal, a gente vai anunciar aqui. Eu vou ter o maior prazer de estar anunciando aqui para as pessoas, para falar, para os professores, para falar sobre essa questão do Fundeb. Mas, de qualquer forma, todos os gastos que são feitos pelo Fundeb, eles estão disponíveis no portal da transparência. Então, os professores, qualquer pessoa pode acompanhar lá no portal da transparência todos os gastos que são feitos com o uso desse recurso do Fundeb, que é um recurso exclusivo para a área de educação. Bom, meus amigos, vamos então encerrando por aqui. Quero agradecer a participação, a atenção de todos. Amanhã estou reunindo a imprensa para falar sobre o 13º e o calendário de pagamento dos salários, né, dos servidores nesse final de ano. E temos uma agenda extensa durante os próximos dias, e na próxima quinta-feira a gente volta a se encontrar aqui nesse mesmo horário, às 19 horas, para prestar contas, né, de tudo que a gente fez e de tudo que o governo do estado do Amazonas está fazendo.
Forte abraço, até lá.